queria casar contigo. Ai, mas comigo andas zangada, ai, mas comigo andas zangada. Ai, pois hoje eu te digo, ai, pois hoje eu te digo. Ai, que daqui não levas nada, ai, que daqui não levas nada. Se caracóis, se caracolitos, são os palhaços, os canhões, são os canhões, são os palhaços, se caracolitos, são os caracóis, se caracóis, se caracolitos, são os palhaços, são os canhões, são os canhões, são os palhaços, se caracolitos, são os caracóis. Ai, um dia fui Espanha, ai, um dia fui Espanha, ai, que vi lá com os canhões, ai, que vi lá com os canhões, ai, que sim, eu sabe o espelho, ai, que sim, eu sabe o espelho, ai, no olho dos caracóis, ai, no olho dos caracóis, se caracóis, se caracolitos, são os palhaços, são os canhões, são os canhões, são os palhaços, se caracolitos, são os caracóis, se caracóis, se caracolitos, são os palhaços, são os canhões, são os canhões, são os palhaços, se caracolitos, são os caracóis. Estamos aqui na presença de um senhor muito interessado na história de Almeirim e vamos fazer algumas perguntas. Antes de começar a entrevista, gostaríamos de saber qual é o seu nome. Elias Rodrigues. E o que faz o Sr. Elias profissionalmente? Sou arquiteto. Em que área? Arquitetura. Arquitetura e urbanismo. Mas é engenheiro? Não. Arquiteto é uma profissão. Engenheiro é outra profissão. São duas profissões que têm que trabalhar juntas, mas são diferentes. Nasceu e foi criado em Almeirim? Não nasci em Almeirim, mas fui criado em Almeirim. E para si, este espaço é uma importante referência a Almeirim? Este espaço, integrado no bairro, chamado Bairro da Troia, corresponde a uma zona de expansão da zona antiga de Almeirim. Portanto, que foi feita a partir de 1916, mais ou menos. Portanto, depois da implantação da República, que foi em 1910, digamos, foi planeado uma urbanização enfim, em lotes para construir casas para pessoas, especialmente do trabalho rural e, portanto, com algumas, enfim, com não facilidade de encontrar casa própria. Só existia esta fonte de água canalizada? Não percebi? Só existia esta fonte de água canalizada? Não. Estas fontes como esta foram realizadas 7 fontes em toda a vila. Estou a lembrar uma junto da igreja, outra na pontinha, outra aqui, enfim, e mais alguns outros locais. Mas pronto, eram 7 fontes que eram tirados por furos. São furos e, portanto, é com a bomba que a água portanto, vem ao cimo e pode ser, digamos, tirada aqui assim, neste momento, na canalização que nem está a funcionar. Sim. Na sua opinião, por que é que esta fonte caiu em desuso? Isso é fácil. Portanto, estas sete fontes artesianas, como se chama, tiradas em bomba, foram construídas sensivelmente em 1930 e qualquer coisa. E, enfim, anos mais tarde, passou a haver água canalizada. E, portanto, quando a água chegava às nossas casas, nós não precisávamos de ir à fonte. Sim. Há uma outra fonte que tem referência histórica na vila de Almeirim, que é a fonte de São Roque. Não sei se sabem onde é que é a fonte de São Roque. Está um pouco abandonada, mas que, portanto, foi a primeira fonte pública em que as pessoas iam de cântaro à cabeça buscar a sua água. E depois veio esta em 1900, estas 7 fontes que eu vos falei, em 1930 e tal. Julgo que a água canalizada teria vindo em 1940, por aí, 40, sim, mais ou menos por aí. E, portanto, é óbvio, não é? As pessoas tendo água canalizada, abrem a torneira, já não vão carregar apesar de haver zonas que foram canalizadas, digamos, mais na zona mais antiga primeiro, e depois, quer dizer, haviam zonas que não estavam ainda canalizadas e as pessoas ainda iam buscar, digamos, de cântaro, não é? Mas depois, hoje em dia, todas as casas em Almeirim estão com água canalizada. Acha que este local está bem referenciado? Está bem referenciado em relação à população geral de Almeirim. Bom, é assim, no meu entender, é que
mesmo no local onde nós estamos e que corresponde, digamos, ao bairro da Troia, em que o bairro da Troia é formado por ruas perpendiculares umas às outras, em quadrículas. E aqui, este local onde nós estamos, que se chama a Praça Nova que foi nessa altura de 1916, 1920, quando se começou a construir aqui no bairro, era Praça Nova e ficou com esse nome, mas popularmente, como vocês sabem, ficou a ser conhecida como sendo o Largo dos Namorados. A origem, não sei muito bem como é que começou a nascer. Provavelmente haveriam uns namoradinhos que se encontravam aqui, porque o largo, ou as praças, são sempre lugares de encontro. As pessoas vivem as suas casas em ruas que vão desaguar, digamos assim, desaguar, não é o termo, mas pronto, vão todas ter a um ponto comum e de encontro da comunidade. E daí eu lembrar-me, por exemplo, que aqui se faziam fogueiras. Sim. Quando havia nos santos populares, faziam-se aqui fogueiras. E ainda fazem. E ainda fazem festas com fogueiras, exatamente. Pronto, nos santos populares. Muito bem. Tem mais perguntas ou não? Sim, temos. Quando o senhor ainda era criança, esta fonte ainda estava a funcionar? Não. Eu nunca frequentei muito aqui assim esta zona porque eu morava perto do mercado e portanto os meus lugares de brincadeira eram mais junto às escolas velhas, onde eu tirei a minha escola primária, ou no jardim perto do cinema, agora que vocês conhecem. Portanto aí assim é que eram as zonas de maior brincadeira, apesar de também vir para aqui, mas era menos frequente vir para aqui. A questão da fonte, como digo, depois de ter funcionado, enfim, há alguns anos, que eu não sei exatamente quando é que deixou de funcionar, passou a ser, digamos, uma referência de história, mas sem funcionamento. Portanto, penso já há bastantes anos que não funciona. Tenho uma ideia ainda de ver ainda, digamos, um funcionamento, mas que não correspondia a uma necessidade, como eu disse, quer dizer, as pessoas tinham água canalizada em casa e já não vinham aqui assim beber ou usar água. Pode-nos falar um bocadinho sobre a arquitetura desta praça? Ora bem, a arquitetura, como eu vos disse, a arquitetura desta zona, dos edifícios, desta zona, foram sempre baixos, foram sempre de um piso só. Aliás, como esta rua, a Rua de Olivença, se apercebe que há casas, todas elas de resto de chão, e foi sempre, a sua origem foi essa. Agora, hoje em dia, enfim, houve lotes em que eram baixas e passaram, digamos, a ter, como esta, 2 pisos, ou ali assim com 3 pisos até, e portanto passaram a ser prédios de habitação não unifamiliar, mas coletiva. Tem o direito esquerdo, neste caso aqui assim provavelmente pode ter de ocupação da arquitetura diferente. Sobre as origens e o que é agora, também é de notar que, como nós contámos há bocado, aquela situação aqui destas casas que nós vimos, são normalmente brancas, eram caiadas, e hoje em dia as arquiteturas que são mais recentes, normalmente perdem um bocadinho essa identidade e muitas vezes fazem estas coberturas de azulejos que nem sempre são próprios, nem são característicos de Almeirim, assim como usam pedra que parece mais uma casa beirã do que de Almeirim, assim como põem aquele tirolês, chama-se tirolês, aquele salpicado de cimento pintado, mas que não tem as características locais. O que é pena, porque devia ser, enfim, haver um pouco mais de preocupação em relação, digamos, aos novos projetos, às novas arquiteturas que se fazem. Há pessoas que se juntam para caiar as casas. Pessoas mais Algumas, onde existem casas ainda caiadas, porque também há tendência, porque a caiação tem que ser feita anualmente praticamente, e sendo pintadas, acabam por, enfim, ter mais tempo de duração, sem ter que ser necessário todos os anos. Não, acho que já está tudo, sim. Ok, obrigada.
Vamos agora ouvir o testemunho de alguém que cresceu aqui. Venham connosco. Gina Henriques, que nasceu neste local. Quais são as perguntas que querem fazer? Queríamos saber se podia partilhar connosco algum momento marcante ou relevante da sua juventude aqui passado na Praça Nova. Não havia água canalizada, havia simplesmente esta fonte que se chamava Fonte dos Namorados. As raparigas vinham com as bilhas buscar a água e os rapazinhos estavam aqui sentados no largo, atrás das árvores, à espera que elas passassem, para depois conversarem com elas e acompanhá-las até a casa. E depois, algumas aceitavam o pretendente, outras nem por isso. Daí o nome Fonte dos Namorados. Daí o nome da Fonte dos Namorados. E aquelas praças de jorna ou assim que se fazia antigamente? Praça Nova era uma zona que se juntava aqui os trabalhadores rurais para discutir o preço que se pagava à semana. Não era assim? Sim. Sim, era a Praça de Jorna. Chamava-se Praça de Jorna. Praça Nova, está ali escrito. Sim. Não, Mas Jorna, digam, não a sei. Praça de Jorna são as praças onde os trabalhadores rurais se juntam para serem contratados e assenta o preço para os Exatamente, lavradores. ou para quem os queria exatamente, era a empregar. mesma altura, eram os E lavradores. depois dos tratos do gado, como é que Depois era o Sr. Tenente Moura, que vinha fazer aqui a revista ao gado. Vinham as pessoas, era isto é o meio rural, toda a gente tinha uma carroça com um cavalo, ou um burro, ou uma mula, ou uma égua. E então tinha que se ver se os animais estavam em condições para poder fazer os trabalhos na lavoura. E vinham os militares, e vinha o Sr. Tenente Moura fazer a revista ao gado e vacinar o gado. Aqui no largo, neste largo. E lembras-te de mais alguma coisa assim relevante que nos queria dizer da sua Não, as únicas coisas é a fonte, era essa a remonta do gado, e era Também ia lá buscar água a essa fonte. lá a pia, que os animais depois iam beber água. A pia enchia, e quando a água transbordava a bilha, corria para aquela pia grande de trás, estava sempre cheia, as pessoas passavam até que vinham do campo, e os animais iam ali beber a água. E o largo pode ser embelezado? Pode, a loja está embelezada com as árvores que estão floridas, são lindíssimas. Só que não pode ser grande jardinado porque cada largo tem um portão. E esses portões dão acesso a garagens. Hoje é garagem, antigamente eram as carroças, agora são os carros e os tratores também. E então podem realmente melhorar mais um bocadinho, Os mas bancos, muito. para Uns a atração banquinhos, sim. pública e assim. Pois, mas agora antigamente havia os bancos porque as pessoas sentavam-se à espera que enchessem as vias para ir a outras. Agora já nem sequer tem água, a fonte, deixou aquilo, era uma nascente, depois quando foi outra vez posta foi com água da rede, depois os vândalos destruíram tudo e pronto. Está a fonte Agora está o abandono. Está só o abandono. Pois. Pronto. E pronto, obrigada. Nada.